Entre Mulheres, o podcast que conecta a sua voz à voz de outras mulheres. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que com certeza é de interesse de muitas das mulheres que estão nos ouvindo, que é a busca por um corpo imaginado, né? Não vamos falar em corpo ideal aqui, emagrecimento, a luta contra a balança e como que essas coisas evoluem e podem mudar ao longo da vida. Mas antes aquele recadinho, né, super especial, siga as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify. Então já curta, compartilhe, marque alguém que precisa conhecer o nosso podcast e continue nos seguindo, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Né, Tânia? Esse assunto é muito interessante, né? Porque para muitas pessoas ele é um martírio, mas a ideia é justamente essa: fazer um cuidado com a saúde, que isso inclui também o emagrecimento, porque nada contra, não é preconceito, mas gordura não é sinônimo de saúde. Então, como se trabalhar isso, né? Essa autoestima, como trabalhar essa melhora do físico, esse bem-estar, de uma maneira real e de uma maneira que traga dignidade para a pessoa, que ela vá na academia e não se sinta também um peixe fora d'água, porque tá lá todo mundo sarado, bombado e se olhando no espelho e você chega lá só com a sua garrafinha de água, não é? E um sonho. Exatamente. A garrafinha de água e um sonho. Então, assim, para sonhar junto com vocês, a gente tem aqui a Suzy, que ela vai se apresentar. Suzy, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço aí a oportunidade de estar com vocês. E realmente é um assunto muito bacana e a gente precisa colocar para frente, né? Levar isso para as pessoas sentirem acolhida. Isso é bem bacana que você falou. Mas muito obrigada. Eu sou a Suzy Faria, sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva e clínica. Então, eu cuido dos atletas e as pessoas que querem realmente cuidar da saúde, no emagrecimento e até mesmo quem queira engordar. Quem queira engordar, interessante, porque a gente tem aquelas pessoas que têm dificuldade, né? Eu fui uma pessoa que tinha dificuldade em ganhar peso. E é muito mais difícil um magro engordar do que um gordo emagrecer. Tô errada? Ah, tá errado. Acho que a dificuldade é a mesma, É a gente. mesma? Eu, por exemplo, igual eu falei para você, eu entrei na nutrição porque eu era muito magra. Então, eu fui entender que quando a gente é muito magra, a gente acha que não precisa fazer uma atividade física, porque, olha, se eu fizer atividade física, eu vou Vou perder emagrecer. peso. E, eu posso comer de tudo porque eu sou magra. E não funciona assim. Então, a dificuldade é a mesma. É. Você, como especialista em nutrição esportiva, você acredita que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de iniciar uma prática esportiva porque elas não entendem que tem essa ligação? Então, eu sempre fui muito magra também, né? Eu tinha muita dificuldade de ganhar peso. E eu só fui começar a me desenvolver quando eu comecei a praticar algum esporte, né? Então, às vezes, a gente fica muito, eu preciso comer mais, eu preciso fazer uma dieta para ganhar peso, quando o esporte pode ser uma chave para isso. Você acredita que tem essa ligação? Sim, com certeza. É igual eu falei, eu tinha medo de fazer uma caminhada ou correr e emagrecer mais. Quando eu entendi que ali só estava melhorando meu metabolismo. E comer corretamente, né? Quando você alia a rotina, a alimentação e uma atividade física, todo o processo, o seu corpo vai encontrar isso, porque você colocou ele para trabalhar a seu favor. Então, isso tem tudo a ver. Atividade física é assim, para todas as idades, para todas as etapas da vida. Ai, atividade física. Quais são a grande queixa que você recebe no consultório? Quais são as dores ali que chegam para você, mais latentes e mais comuns? Olha, geralmente as pessoas chegam assim, já tentei de tudo, estou cansada e não aguento mais tentar emagrecer ou até mesmo engordar, né? E elas chegam querendo emagrecer. Eu não, eu já fiz tanta dieta e depois eu tive o reganho. Aí eu tô cansada de fazer isso, tô quase desistindo, autoestima baixa. Então, assim, eu vejo que no, no decorrer do processo não é só isso, né? As mulheres, na verdade, já estão exaustas, estão cansadas. É a carreira, é o trabalho de casa, é filhos, é marido, enfim, é tudo, né? Então, é aquele peso que já está trazendo. Aí acho que é só eliminar o peso ali, não é isso. É o dia a dia mesmo que já está cansativo. Porque as mulheres, elas carregam muito peso, não é verdade? Todos os pesos, na verdade. Você cuida de todo mundo e às vezes deixa você para depois. Não se prioriza. Aí quando chega no profissional, já tá assim, no topo mesmo, já não tá aguentando mais nada, exaustiva, e ela acha que não tem resultado. Às vezes fala assim, eu tô cansada de lutar, mas na verdade ela nem lutou. Quando chegou a vez dela lutar para ela, já não tinha mais Ela forças. lutou por todo Todo mundo e não mundo consegue chegou lutar na por ela vez dela, mesma. como que eu faço, né? E Sim. acaba desistindo, se abandonando, né? E é onde entra o profissional para dar o apoio, para ajudar essa pessoa a se resgatar.
A Então, de autoestima é muito então você importante. acredita que essa dor é uma dor que nem ela mesma enxergou ainda? Ela não viu ainda. Uhum. Ela cuidou e não conseguiu se ver, né, na Então, verdade. nesse processo, tem aí, além de você, nutricionista, tem uma psicóloga. Sim, o psicólogo é importantíssimo nesse processo. Então, assim, é por isso que eu falo que a equipe multidisciplinar é muito importante. É o educador físico, é o psicólogo, o nutricionista, o endócrino também, né? Quando é o caso de entrar com alguma medicação, quando tem uma patologia associada a essa obesidade. Porque a obesidade já é uma patologia, né? Mas às vezes agrega uma diabetes, uma hipertensão. Então, tudo isso associado. Agora, né, que eu passei dos 40 anos, eu percebo uma dificuldade muito maior de emagrecer. Só que, voltando um pouquinho, eu tenho percebido que no momento atual tem sido muito mais difícil emagrecer, seja em qualquer fase da vida. Não sei se é porque a gente tem acesso a alimentações mais industrializadas, iFood. a mais açúcar, comida fácil, fast food o tempo todo. Realmente está mais difícil emagrecer? Sim, tá bem mais difícil, porque às vezes pensa que é só o eliminar o peso, né? Mas aí vem os hormônios também, né? E hoje a gente vê que a partir dos 35 anos começa a ficar mais lento, sim, esse metabolismo. Por isso a importância de você se adaptar a uma rotina mais saudável. Porque hoje os ultraprocessados, eles estão em alta. É a facilidade de comprar, né? E o iFood, como você disse, às vezes você não sai de casa. Você pegou o telefone, ligou, a comida vem mais rápido. Então, você vai acostumar com isso. Uhum. Sendo que se Você você nem fizer mais prepara, né? Antes a naturalmente, você gente não prepara. preparava É. tudo. Isso. Você vê que 10 anos atrás, as pessoas realmente faziam toda a sua alimentação. Mas, graças a Deus, está mudando um pouco esse cenário, Você né? percebe que essa geração nova aí, entre 20 e 30 anos, ela tá vindo mais saudável, mais fitness. Porque assim, eu vi que tem. Eu sou out desse mundo, balada e tudo mais. Mas assim, eu vejo que hoje em dia, por exemplo, eles não estão saindo à noite, diminui o consumo de álcool, eles não estão tomando energético. As baladas deles hoje em dia é tipo café da manhã, eles vão na cafeteria, faz balada na cafeteria. Você sente isso no seu consultório também? Sinto. E não só nessa faixa etária, que antes era menor, né? Hoje eles estão procurando muita atividade física. Hoje a corrida de rua, por exemplo, pode-se dizer que é o esporte mais praticado. Então, essa moçada deixou a noite para ir correr, para ir fazer Fazer um um beach pedal, tênis, né? um pedal. Então, eles estão procurando. E não só essa idade. Eu vejo também que as mulheres, depois dos 40 anos, hoje estão se cuidando mais. Antes o pessoal fala, eu tô com 52 anos, faço esse ano, e as pessoas falavam assim, ai, aquela senhora de 52, se você comparar uma pessoa 10 anos atrás de 52 e hoje, totalmente diferente. Sim. Porque estão se cuidando, mas o autocuidado hoje está muito visível. Você vê praticando atividade física, indo tomar um café com as amigas. Então, estão procurando mais esse estilo de Sim. vida, mais sociável também, né? Eu percebo que tem um movimento que agora as pessoas se preocupam mais com a saúde mental, né? Não sei se é porque elas conseguem identificar melhor, inclusive esse público mais jovem, e aí automaticamente desenho um caminho assim. Eu preciso cuidar melhor da minha saúde mental, então eu vou praticar esportes, porque isso vai me trazer endorfina, bem-estar e vai melhorar a minha saúde mental. E quando eu começo a praticar esportes, eu preciso me alimentar melhor. Você também percebe esse caminho? Percebo, é muito nítido, porque não é que não adianta, né? Você praticando atividade física, você está colocando seu metabolismo em dia, tá ali o corpo gritando de felicidade. Porém, se você se alimentar, o resultado vai ser muito melhor. Se você vir para um caminho da alimentação natural, uma alimentação para o que você está buscando, você vai ter o quê? O corpo que você está procurando sem sofrimento. Porque assim, você tem que cuidar do corpo porque você ama. E eu sempre falo isso, não porque você se odeia. Porque muitas das vezes as pessoas também vão para uma academia porque estão odiando o corpo. Aí não tem o resultado que espera. Vem o quê? A Essa frustração. busca por todo esse cuidado, você se atribui mais à estética, eu não estou feliz com o que eu estou vendo, ou com o bem-estar, por exemplo, eu tô aqui, eu tô com dor aqui, eu sinto aqui, eu não, sabe, porque isso quanto menos, são dores diferentes. Quando você Sim. exercita, você tem uma Sim. dor, quando você não exercita, você tem outra, e daí você vai subir um morro, quando a gente vai caminhar, né, porque normalmente a gente tá de carro, você fadiga rápido. Você acha que as pessoas estão indo mais pela estética, pelo que está vendo no espelho, ou mais pela saúde mesmo? Olha, hoje eu vejo que é mais pela saúde. Porque as pessoas estão preocupadas, né, em viver melhor e fazer mais coisas. Você vê uma pessoa que, por exemplo, hoje a gente tem em São José, a casa do idoso. Antes as pessoas não iam. Hoje você vai na casa do idoso, você vê É as pessoas lotado, né? mais idosas, mas com energia, com disposição, porque eles estão buscando a longevidade mesmo. Então, por isso que esses jovens estão nesse caminho.
Porque E é a uma gente vai ter mais longevidade com idosos, né? saúde, né? Com saúde. A estética tá aí? Claro que tá. A gente ainda vai ter esse público da estética. Mas eu vejo mais hoje a procura por uma vida mais saudável. Mas isso que eu ia falar, eu penso em dois públicos, porque eu já tive a fase de querer buscar academia e alimentação pela estética, né? E agora eu vivo brincando, né? Eu quero fazer atividade física para conseguir levantar do chão sozinha e dar risada sem fazer xixi na calça. Então já virou já uma questão de É, bem-estar, mas é Mas é por conta da verdade. idade, Mas a né? maturidade também traz isso, É. né? É. Porque às vezes você tá naquela vibe que, eu preciso ficar bem igual a minha amiga. Só que é o que ela falou. De repente você tá ali sem fazer nada, você tá sentindo dores articulares. Por falta de quê? Falta de movimento. Uhum. Então você vai ficar sempre buscando isso. E automaticamente depois você começa a se cuidar mais, aí vem a estética, né? Você dá uma arrumadinha aqui, uma ali. Mas assim, eu acho que a prioridade hoje, acho não, tenho certeza que é você se alimentar bem. Sim. Porque a alimentação, o resto vem E de acordo com o que você está fazendo. assim, para essa mudança de hábito, porque isso é uma mudança de hábito, mudança de vida mesmo, quanto tempo mínimo para você dar essa virada de chave? Porque assim, você vai na academia, você sair da inércia é uma coisa difícil. Eu tô há 6 Sim. meses tentando voltar na academia, porque eu tava vindo bonitinha e tal. Daí a vida às vezes dá aquele turbilhão que você acaba não conseguindo mesmo. E daí, quando você consegue, você fala, hoje não. Hoje não. E faz só 6 meses que eu tô hoje não. Então, assim, quanto tempo para virar essa chave? Na verdade, assim, a gente procrastina mesmo. Só que você tem que estar brigando todos os dias com você. Porque o nosso cérebro, ele entende que se eu ficar dando desculpas, vai passar 6 meses, um ano. Quando você acordar, já passou anos e anos. Uhum. Então, o que acontece? Eu falo que as pessoas falam, mas eu não gosto de ir na academia, eu não gosto de caminhar. Bom, gente, gostar é coisa de criança, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Eu sempre falo isso, tem que fazer o que tem que ser feito. Por quê? Para você não se arrepender lá na frente. Quanto antes começar a ter esse cuidado com o próprio corpo, com o mental, com a alimentação, com tudo, né? Dormir melhor, se alimentar melhor, uma hidratação, você começa a fazer isso para você e seu corpo começa a aprender. Então, todo mundo fala que com 21 dias você 21. começa a criar hábitos. Depois de 3 meses, você começa a ver o resultado. E daí parece que aquilo E é um começa a fazer processo, né? parte da sua vida. E isso é um processo. Por exemplo, eu corro já tem 7 anos. Hum. E mesmo na pandemia, quando ninguém saía, eu praticava isso dentro de casa. Eu moro em Gente, essa apartamento. mulher corre 10 quilômetros e ela manda foto sorrindo nos minutos E seguintes. agora eu sou ultra, né? Eu tô indo. Ai, gente, setembro a gente vai pra 100 km. Olha só, meu Olha. Deus. Ultra, Eu acho ultra. legal isso, a pessoa continuar se desafiando sempre, Tem né? isso, porque assim, muita gente pergunta, ai, Suzy, como é que eu começo a correr? É um dia de cada vez. Eu comecei Começa, caminhando. né? Não, você começa caminhando, trotando, 5, e é um processo que você tem que respeitar. Porque a gente vê muito hoje em dia, as pessoas começam a caminhar hoje, aí já quer marcar uma meia maratona. Fala, olha, pulou o processo. Antes do 21, tem os 5, tem o 10, tem o 15, e treino diário. Isso é para tudo na vida. Até alimentação. Quando você começa a mudar, você tem que saber que aquilo é pro resto da sua vida. Ah, mas pode comer uma pizza? Claro que pode. A vida é equilíbrio. É você Não tá é todos você os viver dias, de né? pizza, né? É você vai sentar, Muita vai... gente pergunta, você come brigadeiro? Eu como, mas eu não como brigadeiro todos os dias. Não é uma rotina, sabe? Então, assim, eu me dou o direito de comer um brigadeiro. Quem que não come chocolatina TPM? Me conta. Quem não Então, tem TPM? quem que não tem TPM? Então, assim, é importante a gente entender isso. Que você tem que viver leve, não de sacrifício, de terrorismo nutricional. Então, eu pratico muito isso. Você falou da TPM. A gente aqui somos mulheres maduras. Toda vez que eu falo isso, a Thelma dá a impressão que eu dou um tapa na cara da Thelma. Tapa na sociedade. Então, somos mulheres maduras. E eu, por motivos de saúde, eu estou na TPM. Porque motivos de saúde, para quem não sabe, eu tive um câncer de mama, meu câncer de mama foi hormonal, então eu não tenho hormônio. Porque eu não posso fazer reposição, muito pelo contrário. Eu bloqueio os meus hormônios. Então, eu estou na TPM. Na TPM não, na menopausa. Você sente diferença nessas gerações, assim, não é geração, né? Nessas fases da vida da mulher, por exemplo, até os 20, 30 anos, você tem uma energia, você tem uma necessidade, depois você entra na pré, né, menopausa, Isso, depois da climatério, né? menopausa, que é mais difícil ainda, porque você tá sempre cansada, você tá sempre indisposta, é mais difícil sair dessa inércia, e depois parece que passa. Eu tô meio que
passando, aqueles calorões e tal, tá diminuindo. Então, passa, É. passa. Então, eu tô trocando os calorões por gatilhos, assim, por pavio mais curto, entendeu? Então, toda vez que eu me dou o direito de falar o que me incomoda, o calorão diminui. Então, mas isso tem a ver com a sua menopausa? Ou com o Ou- amadurecimento, eu acho. Então. Então, isso é muito importante. Nós somos mulheres de fase, né? A música já diz, né? Sim. Nós somos mulheres de fases. E todas vão passar por isso. Umas com menos sintomas, outras com mais. E eu falo por mim, tem 7 anos que eu corro, então eu passei por todo esse processo, gente. E quem está dentro da atividade física vai ter um sintoma muito menor, muito menor. Tive os fogachos, né? São os calorões, muito ruim. A energia que às vezes cai, às vezes você fica meia deprimidinha, tudo. Só que isso Estressada. pode ser diferente, pode mudar isso. Graças a Deus a gente tem um cenário bem, bem legal hoje. Porque se você pega um profissional que entenda, que já passou por isso, é mais fácil cuidar. Hoje eu atendo muitas mulheres na menopausa e a gente reduz isso aí. Como? Nutrindo esse corpo com vitaminas, minerais. Eu trabalho com fitoterápico, trabalho com florais. Então, tudo isso ajuda muito. Então, ninguém precisa sofrer e nem achar que é normal, porque muitas das vezes a gente faz adaptação na vida. Ai, eu tô sentindo muita dor de cabeça, tô muito mal-humorado. Ai, é menopausa. Ai, briguei com o marido, é menopausa. Mas espera aí, vamos mudar isso aí. Vamos se cuidar para não Normal chegar é nesse... porque faz parte da vida, Então, mas não normalizar É. sem tratar isso, porque Exatamente. é tratável. Eu percebo uma coisa também que para mim parece que é um ciclo vicioso. Eu fiquei 12 quilos acima do meu peso no ano passado, assim, do começo do ano até num período de uns 8 meses. E eu percebi que o que colaborou muito foi estresse e dormir mal, né? E depois que eu comecei a deixar alguns pratinhos caírem para eu voltar a me cuidar, parece que o que eu perdi na balança foi desproporcional ao tanto que eu treinei. Eu perdi muito mais, porque parece que eu me desliguei do estresse, falei, isso eu não vou me preocupar hoje, porque hoje é dia de treinar. Então eu tenho na minha cabeça que o que eu fiz fisicamente foi para perder meio quilo, mas o que eu abandonei de problema da minha mente me fez perder mais 1,5. Isso é bem bacana, isso aí. Por quê? Porque muitas das vezes, uma das queixas que eu recebo é isso. Aí eu fui pra academia e engordei. Aí eu pensando, mas eles estão muito presos no número de balança. E você viu que eu sempre falava isso Sim. no grupo, né? Porque as pessoas têm que entender justamente isso também. Que às vezes vão pra academia e elas ficam esperando, nossa, tô malhando, tô me alimentando melhor, preciso perder tanto de peso. Elas focam só no número. Eu sempre falo, foca no que você está ganhando de bem-estar, na sua energia, nas roupas mais largas, no dormir melhor, no seu estresse, como que está a sua ansiedade. Porque se a gente começa a notar pequenas coisas no nosso corpo, entender, você vai ver que todos os dias você tem melhora. É que às vezes a pessoa está tão focada só no número da balança que ela não está vendo que ela está ganhando. Pegando essa colocação da Thelma, estresse engorda? Engorda. Mas é físico? É biológico, assim? É É bem químico? Não fisiológico. tem Isso é química fisiológico? mesmo. Por quê? Porque quando você está muito estressado, você faz o quê? Você foge para onde? Pra Qual é comida? o gatilho? Você vai comer, você vai beliscar o dia todo. Eu recebo no consultório o cliente falando assim, mas eu nem como e tô engordando. É essa aqui, pegar aqui. Aí ela não percebe. E é isso que você falou. Às vezes vai na cozinha, não como. Ela, na verdade, ela não senta para se alimentar corretamente. Mas o dia todo ela belisca. É um Ela nem biscoitinho, tem fome, é né? um pão, é uma bala, é um pirulito, é um chocolate. Isso, caloricamente dizendo, no final do dia, tá lá, altíssima a caloria dela. Mas nutritivamente, tá péssima. Onde ela vai ficar sem energia, com mau humor, disposição ruim, o intestino ruim. E não vai E dormir não bebe bem. água. E não bebe E aí água. não bebe água. E o corpo desidratado. Então, e uma Aí o coisa que que eu percebi. acontece? Ela incha, ainda tem um inchaço ainda, né? Que é o edema. Ai, tô com a barriga estufada. Ai, eu tô com a perna inchada, o pé inchado. Então, você vê que aí é a má nutrição associada com o estresse. Sim. E a Mas falta daí de atenção O plena. Né? estresse puramente, ele não engorda. São os gatilhos, gatilhos as que levam a reações isso. que levam a isso. E sim, com Entendi. certeza. Eu tive uma sensação Porque de cai que. cabelo. Cai, Muito. como cai. Cabelo, unha fica fraca, Eu pele nunca fica fui de feia. ficar comendo, beliscando. Na verdade, eu ficava, às vezes, tão estressada que eu esquecia de comer. Aí eu sentia que o meu organismo estava estacionando para ele se economizar por conta daquele estresse. É o estado de alerta, né? Seu corpo vai fazer o quê? Ele vai acumular gordura. E vai acumular onde na mulherada, Na gente? barriga. Na barriga. Então, é onde a Por que pessoa vai fala na assim, bunda? Não é? Tipo, vamos mudar a coordenada aí. mas isso é fato. O nosso corpo, ele é muito inteligente.
Nossa, Não, ela não tá é, fazendo. senão acumularia na bunda. O que que acontece? Ele vai ficar em estado de alerta, vai acumular essa Uhum. gordura para sobrevivência. Sim. E é onde às vezes a gente não consegue entender. Porque há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, se comia de 3 em 3 horas. E por Sim, que que hoje se tem o fazia jejum isso? intermitente. Então, o jejum intermitente, tem outras dietas loucas aí na mídia, né? Eu sempre falo que tem muitas informações boas, tem, mas tem muitas desencontradas. Então, às vezes, no desespero de querer mudar o corpo, a pessoa começa a fazer tudo. Polêmica. Começa a fazer tudo. Canetas emagrecedoras. Eu sou a favor, eu acho que é uma ferramenta muito, muito, muito importante, porém de forma correta. Se você está usando uma caneta emagrecedora com acompanhamento de um nutricionista, de um médico, seu resultado vai ser muito bom. Por quê? A caneta veio para quê? Não foi Pra para tratar diabetes. tratar diabetes, porque ele vai reduzir a sua fome, ele vai diminuir a sua gordura. Então, assim, o GLP-1, ele veio para ajudar, ele vai dar aquela sensação de saciedade. Aí a pessoa para de comer. Então, Aí mas ela começa a emagrecer, emagrecer sem É. comer. E quando ela parar de usar essa caneta, o que Exatamente. que ela vai fazer? Comer. Comer o quê? Dobrado. E é onde ela faz o quê? O reganho de peso. Então ela fez um investimento alto de forma Então, mas errada. não tem. Agora tá surgindo um monte de coisa de efeitos efeitos, né? colaterais, exatamente, principalmente no pâncreas. Por quê? Porque ela foi criada para isso, né? Porque diabetes, depois vocês Sim. pesquisem, tá diretamente ligado ao pâncreas. Isso. O que que acontece? Está se usando de forma indiscriminada. Tem pessoas que não precisam estar usando. Hoje a gente tem uma resistência insulínica muito grande na nossa população. Às vezes a pessoa nem é obesa, mas ela está com resistência à insulina. Ah, Suzy, essa pessoa deveria usar caneta? Bom, primeiro ela teria que passar no endócrino para saber a necessidade real dela. Porque às vezes Passou, a alimentação já o médico resolve, né? prescreveu, ok, então tem uma prescrição médica, então começou o acompanhamento. Vem para o nutricionista para quê? Para ajustar uma estratégia ligada a esse acompanhamento. Estou usando a caneta, estou alimentando de uma forma certa. Porque quando terminar esse tratamento, porque tudo tem um começo e um fim. Ela não vai ficar o resto da vida. Uhum. Mesmo porque é um custo alto. Sim, mas É você um não custo vê, alto. inclusive, os médicos prescrevendo indiscriminadamente? Olha, depende muito. Porque assim, eu acompanho vários clientes que estão usando a caneta, o resultado está sendo muito bacana. Tive algumas intolerâncias ou até mesmo efeitos colaterais? Sim, teve. Por quê? Porque a pessoa estava usando, o médico passou X e ela usava Y. É o desespero de Por ter o causa de resultado. valor? Uhum. Então, assim, Tá, uma de vez que o quantidade, médico. aumentava a dose. Aumentava a dose. Então, quando tem um acompanhamento médico, eu acredito que o médico tenha um bom senso de saber se ela realmente precisa ou não. Mas aí tem uma outra vertente, muito grave. Hoje, qualquer esquina que você passa, tem alguém vendendo. Aí eu pergunto, como que você coloca a sua vida em risco? Você não sabe a procedência, você não sabe nem o que você está usando. Então, Mas tem é isso que eu aí. Aí a vejo. culpa não é do médico, não é do profissional, porque a pessoa foi por conta. Não, então, mas Ela eu tá vejo essa usando. busca enfreada pela estética, pelo emagrecimento, pelo corpo Desespero mesmo, né? perfeito. Daí a gente vê, não só sai um pouco da sua área de nutrição, mas se a gente entrar no campo médico, é isso. Eu vejo, assim, a pessoa vai lá para emagrecer, o protocolo, que agora é protocolo, né? Inclui isso. E assim, porque tem médicos que têm consciência. Se você não fizer uma terapia, se você não for no nutricionista, se você for, eu não vou te receitar. Tem médico, mas é assim, é uma parcela muito pequena. E daí você pode também, você tá falando, as pessoas estão se colocando em risco. Gente, as pessoas estão colocando, agora diminuiu um pouco, né? Sim. Mas em vez de colocar botox, colocava aquele produto que é sintético no corpo. Uhum. Entendeu? E tinha reações. Então, assim, eu vejo, eu não. Que as pessoas usam a caneta muitas vezes como. Não é fuga, Um acelerador. Tá buscando um resultado rápido, né? Tá buscando porque a mudança é o que você falou, são 21 dias para começar, depois são 3 meses, e assim, e a caneta, ela começa a te dar resultado. imediato, né? Exatamente. No dia seguinte você já não come, É. uma semana depois você já emagreceu não sei quanto, e daí você Então, não precisa mudar. mas precisa mudar. Porque na cabeça da pessoa não precisa, mas É, quando ela então. para, ela tem um reganho, ela perdeu todo Então, esse mas daí ela não tratamento. para. Eu tenho Ah, mas gente. muita gente já parou e já Ó, o ano- voltou a Então, usar, sabe? para, volta, daí fica no efeito Então, mas sanfona. assim, ó, igual eu falei pra você, a caneta, ela é uma ferramenta, ela não é uma solução. As pessoas estão usando como solução. Se você não criar o hábito, a rotina da alimentação correta, da atividade física, da hidratação, você vai ter o quê?
esses sintomas, Uhum. essa patologia que tá tendo. Sim. Muitas pessoas com problema no pâncreas, dor abdominal intensa. Eu trabalho em hospital, a gente tem recebido esse cliente no hospital. Dor intensa no abdômen. Às vezes a pessoa fica, a pele, ela não sabe que aquele é um dos sintomas. A pele muito seca, o olho coçando. Tudo, o quê? Porque ela não está bem hidratada, ela está usando uma caneta que está fazendo um efeito. Ela levou, vamos dizer, 5 anos, Pra ficar vamos colocar, naquele tá ali naquele corpo. peso. Como que ela quer que esse corpo seja normal, fazendo, igual você falou, uma semana. Primeira aplicação, uma semana ela já vê resultado. Então, olha o sofrimento que esse corpo está passando. E uma coisa que eu percebi, né? Eu usei a caneta o ano passado. Algumas semanas antes de exigirem receita para comprar, eu fui lá, linda, Porque antes comprei. não Quando eu Mas, gente, precisava, né? não precisa No ter Verdade. começo receita. no começo do ano não precisava de receita. Eu fui, comprei a caneta, aí começou a ir, porque eu só tive dinheiro para comprar uma, né? Você comprava, parcelava em 10 vezes, então eu tomei em 7 semanas e continuei o resto do ano pagando. Eu emagreci 5 quilos em 7 semanas. E a minha alimentação, embora eu não sente para comer, eu não tivesse o hábito de comer legumes, verduras, mas a minha alimentação ela sempre foi muito certinha, assim. Sempre fui de comer na hora certa, de não ter exagero, não comer gordura, né? O ano passado eu bebi muito bebida alcoólica, então isso eu acho que foi uma coisa que me atrapalhou bastante. Mas a minha ideia era, como eu estava muito acima do peso e eu tenho condromalácia, falei, eu quero usar a caneta para emagrecer um pouquinho, conseguir treinar sem o meu joelho doer tanto e eu vou potencializar o efeito dela. Eu não treinei, Contromalásia é um problema no é no joelho. joelho. Ah, tá. Tem que. Eu esqueço que a gente precisa explicar. É um problema no joelho, nas articulações. E aí eu queria conseguir emagrecer um pouco para voltar a fazer atividade física, porque nem isso eu conseguia. Eu usei a caneta, eu não fiz atividade física, né? Aqueles 5 quilos que eu eliminei em 2 meses, eles voltaram. E volta dobrado, E né? volta dobrado. E aí, assim, continuei engordando ao longo do ano e nada se resolveu. Então, assim, acho que daí vem a importância do acompanhamento médico, do acompanhamento multidisciplinar. E aí eu voltei, no endocrinologista no final do ano passado. A primeira coisa que ele me falou, eu apresentei os meus exames, levei tudo pronto, os exames todos ótimos, sem nenhum problema. E eu tenho tireoidite de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune da tireoide e que acarreta também o hipotireoidismo. A única coisa que também estava controlada. Ele falou assim: olha, eu posso te receitar a caneta. Foi a primeira, Opção que é ele a te primeira deu. opção, né? Então, assim, É a isso gente que eu tô percebe que tá falando, muito fácil. entendeu? Então, não tô aqui pra falar nada, mas que as pessoas estão buscando. E hoje a gente vê uma busca incessante pelo que dá dinheiro também do lado Ah, com da certeza. saúde. Então, assim, qual que é o seu grande desafio? Porque assim, é um desafio. Para eu começar, tô falando que faz 6 meses que eu tô tentando voltar pra academia. Eu como bem, eu como legume. O meu problema nunca foi a alimentação. Muito pelo contrário. Eu como, às vezes, abaixo do que precisa, no sentido, tipo, porque eu não como. O meu desafio é comer mais, não comer menos. O seu Hoje. maior desafio hoje, com esse mundo que tá aí, e você querendo que as pessoas se conscientizem e façam o mais difícil. Porque você Que é pegar a uma. mudança, né? Que é Tem que exatamente, mudar você o tem que hábito. olhar para si e falar: essa bolacha é o meu gatilho emocional, porque eu tô estressada, porque meu filho não sei o que, não sei o que, não sei o que, então eu vou comer que isso aqui. Ou senão eu vou abrir uma garrafa de vinho, porque eu já tive nessa, que eu tomava uma taça de vinho todo dia. Até uma hora que eu olhei para mim e falei: Tânia, você está ficando alcoólatra. Como assim? Porque se eu tivesse num lugar conversando com vocês e não tivesse uma taça de vinho, eu não tinha a sensação de diversão. Só que daí parei de beber, eu fiquei 1 ano sem beber. Daí, na verdade, eu fiquei 1 ano sem beber por vontade própria e também culminou com a descoberta do câncer de mama. Mas assim, depois desse 1 ano, hoje é raro eu querer beber uma taça de vinho. Só que teve toda uma mudança que partiu de mim internamente. Então, assim, qual que é o seu grande desafio nesse? Porque você tem que tocar a pessoa, falar assim: olha, se você não parar de fazer isso, você pode morrer. Você pode ter um ataque cardíaco fulminante. Como que é esse seu desafio? Qual é o maior desafio nesse seu projeto de bem-estar? Olha, e é assim, é um desafio muito grande. É a conscientização. Mas eu falo que é um trabalho de formiguinha, sabe? É todos os dias, inclusive na rede social, o tempo todo eu tô tentando tocar as pessoas. Então eu falo assim que é você mostrando realmente o que você vive, o que você faz. Eu sempre falo para meus clientes,
Primeira coisa, vamos mudar os hábitos. E não é de um dia para o outro. Hábito a gente vai adquirindo, é um dia de cada vez. É 1% todos os dias. E assim, esse fato que você passou, as pessoas às vezes não entendem, acham normal beber todos os dias ou comer chocolate todos os dias. Isso chega a ser uma disfunção, né? Tá? Dentro da sua mente tem alguma coisa errada. Você está descontando tudo aquilo, ou seja, na bebida, ou seja, na comida, ou seja, numa coisa que você coma todos os dias. Então, assim, a primeira coisa é tomar consciência, igual você tomou. A maioria das vezes eu encaminho esse cliente para um psicólogo, ou até mesmo para o psiquiatra, porque ele precisa saber o que está causando aquilo. Uma vez que você toma consciência, você começa a ter o passo certo. E na nutrição não é diferente. É mostrar a importância de cada alimento. Porque a alimentação, ela é funcional. Cada alimento, ele é como se fosse um remédio para o teu corpo. E quanto mais natural você se alimentar, mais o seu corpo vai reagir a isso. Eu falo assim que é a dieta de Deus. Foi Deus que criou, pode comer. E não Nossa, é eu falo comer isso pros também meus à filhos. vontade. E não é para comer à vontade, assim, sem... É para você entender que você precisa comer para você se nutrir, e não para você se encher. Porque às vezes a Não é pessoa por confunde isso. prazer, Tipo né? assim, É ai, por vou comer muito. Não é necessidade. comer muito ou comer menos. É comer o que Certo. precisa comer, sabe? Comer certo, é nutrir o seu corpo. Porque nós somos uma máquina. Pensa num carro. Eu sempre faço para o cliente, para ele ficar, opa, peraí, ela tem razão. Você acabou de comprar um carro. Você coloca qualquer gasolina no seu carro? É. Não coloca, porque você Depois, pagou lá. depois de um Você ano, você comprou, põe. não, você comprou um carro lá, pagou 120 mil. Aí você vai, aí tem uma gasolina de 10, de 4,80 e uma de 1,50. Eu tenho certeza que você não vai pôr Não. a mais barato. Você não vai procurar qualquer lugar para pôr. E por que que você faz isso pro seu corpo? Por que que você compra coisas que não vai te fazer bem? Por que que você, nessa moda das canetas, você vai em fontes não confiáveis? Então, a primeira coisa é tomar consciência. Qual é a prioridade? O que que eu estou fazendo com o E meu você corpo? consegue tocar a maioria dos seus clientes? Lógico que vai ter um Olha, outro eu que tenho não uma vai. missão e um propósito muito grande. Graças a Deus, assim, a adesão do tratamento é muito boa. E a Thelma tá aí para falar um pouquinho Sim. se realmente eu consigo tocar, porque eu tento mostrar de uma forma muito real. Nada de terrorismo, nada de inventar, nada de coisa pesada. Eu mostro para o meu cliente que ele tem que ter uma vida leve. Que ele vai, eu vou estar dentro da rotina dele. Se ele pode comer um salmão, ele vai comer um salmão. Se ele pode comer só um franguinho aqui hoje, olha, eu não posso comprar o salmão. A gente vai ter o mesmo resultado, com A coisas gente, a diferentes. gente tá lá na quinta-feira daquela semana que o treininho mudou, que o cardápio mudou. A Suzy aparece com a receita do docinho, mas é aquele Fit. docinho balanceado, fit. Mas assim, eu sei que você tá precisando disso, entendeu? Olha aqui, tá aqui a sua salvação. Não precisa daquela barra de chocolate, mas isso aqui também vai resolver. Não, e tem o dia livre também, É, né? Porque não me fale em dia do lixo, porque eu fico nervosa. Alimento não deve ser tratado assim. E eu brigo toda vez que alguém vai, hoje é dia do lixo. Você come lixo? Eu não como. Então, assim, É. primeiro, o respeito pelo alimento. E segundo, entender que a nossa mente tem que saber, o nosso subconsciente tem que entender que nós precisamos, nós merecemos algo. Uhum. Então, se eu fiz tudo bonitinho, olha, então, no sábado você vai ter o dia livre. E eu coloquei, né? Hoje você vai comer a sobremesa que você mais gosta. Seu pudim, o seu sorvete. Porque nenhum alimento tem o Mas poder de engordar ou e é emagrecer. interessante, depois que você Mas é o muda equilíbrio, né? essa sua alimentação, essa sua rotina, o teu corpo, na hora que você enfia o pé na jaca, você come esse pudim, que seja, parece que ele não cai tão gostoso Como antes. como antes. vira uma chavinha. Isso que eu ia falar, porque você Uhum. tomou consciência daquilo e você também não vai comer exagerado. Porque você sabe que você está num processo de mudança. Você começa a se educar. É, mas é Não é complicado, fácil, é eu isso acho que que eu não ia é falar. fácil. É, Não é fácil, mas é possível. E Ah, acho que é sim, É possível. mais ou menos a mesma coisa com a atividade física, né? Eu tava falando do ciclo vicioso por isso. Eu tava fazendo zero atividade física, eu entrei no desafio, comecei a fazer coisas pequenas todos os dias e comecei a caminhar, voltei a caminhar, porque anos atrás eu gostava de caminhar. E eu vivo uma vida muito estressante, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo dar um passo para fora da minha casa, e de repente eu peguei e falei: "Não, hoje eu vou acordar cedo e eu vou caminhar". Primeiro que acordar cedo já era uma coisa que tinha saído da minha vida, né? Justamente por estresse, porque eu fico muito estressada, eu demoro para dormir, eu vou dormir muito tarde, trabalho muito de manhã, eu não consigo. E eu comecei a levantar cedo e fazer uma caminhada. Então eu percebi que um dia foi meia hora, no dia seguinte
era 40 minutos e eu ainda conseguia ir mais. Aí o dia que eu estava muito estressada, o que eu mais queria era sair para caminhar, porque era o momento que eu tinha para ficar sozinha, para desligar minha mente, para ouvir a música que eu gosto, para ouvir o audiolivro que eu gosto, para falar todos os palavrões que eu não posso falar dentro de casa porque uma criança não pode ouvir, né? Então, assim, isso foi criando um hábito e deixando prazeroso, porque você vai encontrando sentido naquilo. E aí, para a gente partir para o final, aproveitando esse gancho, queria que você falasse um pouquinho sobre nutrição humanizada, né? Que é a sua filosofia. O que que é isso? Qual que é o objetivo? Como é que E quando eu falo funciona? isso, meu coração se enche de amor. E o que você falou, quando a gente faz uma atividade física, está liberando hormônios também, né? E o hormônio da felicidade. Quando você ia, era o seu momento. Eu falo que quando eu corro, é meu momento com Deus. Eu começo a me organizar a mente, agradecer, às vezes brigar com Deus também, né? Porque faz parte, mas mais agradecer. Questionar, tipo, É. não tá Mas o que certo. que é uma nutrição humanizada? É você entender o seu cliente, o que que ele está buscando, sem terrorismo, sem cobrança, sem julgamento. E eu falo muito isso, sem julgamento, porque o tempo inteiro você é apedrejado, Não, você é eu acho que a julgado. própria pessoa se julga, né? Sim, sim. E o que que acontece? Quando você encontra um profissional que te acolhe, te abraça, você se sente bem. E eu falo por quê? Porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha aquele medo. Ah, não, nutricionista deve ser tudo chata. Não, nutricionista, vai ensinar a comer, eu sei comer. Porque a maioria pensa isso. Só que quando você conhece esse universo, você vai ver que você precisa daquilo. Uhum. E ela, você participou e você Uhum. vê. E eu tento abraçar mesmo meus clientes. Eu até brinco, falo assim, ó, meu cliente vira meu amigo, porque eu vou tentar ajudar ele. Eu tô de mão dada com ele o tempo todo. Só Você é vai meio largar se psicóloga ele... deles também? Ai, nem posso falar isso, não. Eu vou Não, apanhar não. das psicólogas. Mas é o ouvir, sabe? É, então. É o genuíno mesmo. É ficar ouvindo o que ele precisa falar, o que ele precisa colocar para fora. Que às vezes ele fala coisas que ele nunca contou para ninguém. E não é uma sessão de psicólogo, né? É você realmente entender o porquê que ele está comendo tal alimento, o que que ele está precisando naquele momento. Hoje, a mulherada reclama muito da falta de libido, não só mulheres, os homens também. Uhum. O que que está trazendo isso? O porquê disso? Aí você vai pegar um exame de sangue, tá com as vitaminas todas baixas. Ele está precisando de um floral, a mente está ali, ó. Fervilhando. Um turbilhão de coisas e ele só precisa dizer: eu preciso mudar a minha alimentação, que eu tô sem energia. Mas às vezes é uma falta de uma vitamina. Então a gente consegue fazer o quê? Uma suplementação aliado com a alimentação correta, né? Uma alimentação saudável, colocando ele para hidratar, porque a hidratação é importantíssima. O sono, gente. Se você dorme bem, se alimenta bem, toma água, faz atividade física, você já está ali no caminho da É o longevidade. básico bem Bem feito. feito, é Exato. isso aí. Então não tem que inventar. Então, quando eu falo numa nutrição humanizada, é justamente isso. É você fazer o básico bem feito, não precisa ser inventado. Sem terrorismo, é acolhimento mesmo. Massa muscular. Por que que a gente fala tanto disso, né? Por que que virou aí o novo combustível das mulheres? A gente antes ia para academia, parecia que era só homem que tinha que criar músculo, né? E agora parece que pra gente virou uma das coisas mais importantes. E isso é muito importante que você perguntou. Nesse ano de 2026, a gente vai ter graves problemas com isso, porque as canetas emagrecedoras emagrecem muito rápido, emagrece. O que que tá indo ali? É só gordura? Massa Não, magra. tá indo massa magra. Então, se essa pessoa que faz uso não faz uma academia, um treino de força, ela vai ter problema com isso. Aonde nem entra a nutrição, com a nossa suplementação, com a alimentação correta. Por quê? Porque antes falava em usar proteína só depois do treino. Hoje não. A proteína ela é usada ao longo do dia. Então, Para assim, a absorver, dica que eu né? dou para todas as mulheres, né? Tenha essa proteína ao longo do seu dia. E outra, não demonizar o carboidrato, porque o carboidrato, ele queima a gordura. O que não queima é o excesso do carboidrato. E se eu zero carboidrato, eu tenho perda de massa magra também. Coisas que as pessoas não sabem. Ah, eu não tô comendo carboidrato nenhum, Dietas loucas. tô emagrecendo, tô maravilhosa. O que que tá emagrecendo? Cadê a sua massa magra? Como que você vai chegar lá na sua idade, né, na longevidade, lá na melhor 70, idade, como o 80. pessoal fala, né? Meu pai diz que não tem nada de melhor idade, ele tem 95 anos, que é uma idade difícil. Você vai chegar lá sem músculo. Aí você começa o quê? Que é a sarcopenia, né? A perda natural de músculo. Você começa a ter dificuldade de andar, de abaixar, subir uma escada, se Se quebrar locomover mais vezes. mesmo, né? E às vezes as pessoas falam assim, ai, fulano, uma certa idade, quebrou o fêmur. Às vezes ela não caiu e quebrou o fêmur, ela quebrou o fêmur e caiu. Por quê? Falta de massa magra. Então, hoje a gente tem que ficar muito atenta a isso. Por isso que tá assim, todo mundo se falando em massa magra. Porque se você tem massa magra, você vai ter um corpo construído. Sobre um corpo construído. Você acha que
O meu corpo nunca será igual ao seu, que nunca será igual ao da Thelma, porque cada um tem o seu corpo. A individualidade, sempre. Exatamente. E que eu acho que a gente precisa começar a trabalhar isso nas pessoas também. Porque eu vejo uma Bruna Marquezine, A linda, comparação, né? A linda, comparação. magra, seca, malhada, sarada, você vê. Meu corpo nunca vai ser igual ao dela. Então, é onde eu falei, se ame, ame quem você é, porque aí você vai ter resultado. Porque a comparação leva à frustração. Por exemplo, nosso conselho não deixa a gente colocar o antes e depois. Por quê? Foi provado que a Deprime, comparação assim. deprime, as pessoas ficam mal. Aí, em contrapartida, todo mundo posta e a nutrição, que poderia mostrar várias coisas junto, né, com uma postagem, não para exibir, mas para mostrar justamente o que você falou, a individualidade de cada um, a gente não pode. Então, como que eu faço hoje? Como que eu mostro? Como que eu me posiciono como nutricionista? Ame seu corpo, cuide, porque não adianta também você entrar na zona de conforto. Ah, eu sou assim mesmo. Não. Ah, a Nutri diz que é para me. Não, não é para se conformar. Construa o seu corpo, ame o que você está Mas construindo, aceite como sem, ele é, né? sem se comparar com o outro. Porque se você se comparar com uma pessoa que malha ali 24 horas, então vai fazer a mesma coisa que ela. Aí, ok. Não, mas Vai malhar. mesmo que ela, Não, mesmo mas que ela ela não faça. vai Não, ficar igual. mas ela não quer pagar o preço também. É. Ninguém quer pagar o preço. Às vezes você fala assim, nossa, a pessoa tá lá com, sei lá, 50 quilos, toda sarada e tal. Mas a pessoa, ela trabalha, ela malha, ela come direitinho, ela faz tudo muito redondinho. Então, ela tem o resultado que ela tá buscando. A outra quer o mesmo resultado sem pagar o preço. Então, tudo, não existe comida de graça. Você vai ter que fazer por onde. Sim. Isso é muito legal. Agora, a comparação leva à frustração. Então, assim, olhe pra dentro, olhe pra você, se ame, olhe no Você espelho. escuta isso aí, eu As quero ter o pessoas se corpo de escondem. fulano. Mas, às vezes, as pessoas se escondem atrás disso. Ela quer só pra sair E pra saber que ela não vai ter, tipo porque. assim, eu não vou ter igual ela, então eu vou ficar do jeito que eu tô. Hum. O conformismo. Se nunca se conforme. Procura sempre, igual a gente falou, se desafie. Eu acho que a gente precisa de desafio diário. Conseguir um objetivo, vamos buscar outro. É missão e propósito. A vida é missão e propósito. Em qualquer etapa da vida. E qual que é a sua missão e seu propósito? Minha missão é transformar. Meu propósito é estar dentro dessa transformação. Eu busco, eu me cuido muito, às vezes acho que eu precisava cuidar até mais. Mas é levar todo esse conhecimento, tudo que Deus me deu de bom para outras pessoas. E assim, a nutrição hoje, ela enche meu coração quando eu falo, quando ela me convidou, eu fiquei muito feliz, porque falar da nutrição para mim é como se a gente falasse dos nossos filhos. Então, assim, é levar essa informação, é poder ajudar pessoas. Hoje, o meu Instagram, Faça a sua propaganda. não, no Instagram, muita gente entra e fala assim, Suzy, eu consegui emagrecer só olhando seus posts. Olha, minha mãe tinha diabetes e quando você deu uma dica, minha mãe começou a fazer. Vocês não sabem, às vezes eu choro, porque assim, é lindo ver que você está tocando outras pessoas, você está realmente ajudando. A gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro? Claro que precisa, mas além disso, a gente tem que levar o nosso conhecimento, ajudar realmente, sabe? É Que fazer o que lindo. Deus deu pra gente, porque nada é por acaso. Eu falo que eu não escolhi a nutrição. Deus falou: olha, essa menina precisa ser nutricionista. Como eu disse, eu sou técnica de enfermagem. Então eu venho de cuidar desde 18 anos. Mas eu conheci a Suzy, ela chegou no salão e eu tava lá desabafando com a minha amiga, como sempre, vida, casamento, filho, dificuldade. Devia, E né? ela tava vendendo o desafio, né? Que é o que Isso. ela faz, uma super mega promoção no final do ano. E eu falei, gente, eu não tenho nem tempo para participar disso, né? E aí a Suzy entendeu a dor e ela simplesmente me colocou no desafio. Ela Ela fala me toda, colocou. eu falei assim, vamos fazer sim. Não tem desculpa, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ó, já tá lá no grupo. Ela foi colocada no É, grupo. então, assim, é exatamente de ter esse olhar humanizado, né? De entender que tem uma dor ali, como é que eu posso ajudar. E se eu puder ajudar, eu É vou ajudar. abraçar. Não, e isso é muito gostoso. Eu sempre faço, eu tenho vários propósitos, né? Um deles é esse. Várias igrejas, eu atendo pessoas que não têm condições de pagar uma nutricionista. E não é por estética, uma pessoa que tem diabetes, pessoas que precisam realmente. Eu abro uma cota de atendimento para essa pessoa E e é muito só bacana isso. pegando nisso. Alguém que não tem condições de pagar uma nutricionista, essa pessoa também consegue uma alimentação saudável e equilibrada? Consegue. Todos Isso conseguem. A é nutrição é para importante, todos. Isso que você falou é importante muito falar. legal, porque uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem e disse: eu acho tão lindo o que você faz, mas não é para mim. Eu falei, por quê? Ah, porque eu não tenho condições de pagar e não tenho condições de comer igual as outras pessoas. Aí vem a comparação. Mas você come o quê? Você não come arroz, feijão, uma carninha, não sei o quê, não sei o quê. Come. Então é para você. Se você come, é para você. Sim. Aí, Você só tipo assim, tem então, que saber essa o que você está comendo isso, também a e gente só como você precisa está comendo. ajustar o horário, como, o que você está associando.
Então, assim, é muito legal. Trocar o pacotinho pela feira, porque o preço é o mesmo, né? Às Sabe? vezes Então uma é mudança isso, de é a hábito. pessoa entender que o dinheiro que ela tem para comprar, vamos colocar 1 litro de coca, ela pode comprar 2 frutas, tornar um suco, ou comer essa fruta. Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com consciência. Então isso é muito bacana. Então Importante, nutrição é para gente. todos, qualquer idade. É de 0 até quando viver. Qual é o seu Instagram pra quem quiser ir lá Ai, meu Instagram é pesquisar? @suzinutri, vai ser um prazer receber todos vocês lá. E eu sempre falo, se você tiver alguma dúvida, Suzy, fala sobre isso. A maioria das vezes eu tô fazendo a orientação, né, justamente do que as pessoas estão pedindo. Isso é ótimo. Quero agradecer. Aprendi mais um pouquinho, vou voltar pra academia. Volta, por favor. Boa. Não, eu tô. No próximo desafio a gente coloca ela. Isso aí, você tem Eu que tô estar indo, lá eu tô, pra- já decidi que eu vou voltar pra natação, justamente porque ela é completa e depois eu começo pela natação, depois eu vou pra. É, você tem academia. que colocar esse metabolismo para funcionar. Exatamente. Mas eu vou, gente. E os eu vou. hormônios, né? Uma coisa puxa a outra. E é muito Meus bacana. hormônios é complicado. Mas eu quero agradecer. Gente, se vocês quiserem, ela tá disponível, manda lá no direct dela e bora mexer esse corpo, né? Exatamente. Dá pra mexer, gente. Então, mas eu que agradeço, fiquei muito feliz mesmo, ansiosa, como eu disse para ela, mas porque é meu primeiro podcast, gente. Melhorou? Olha, Passou. É tranquilo, gente. Se vocês quiserem É vir, um venham que é bate-papo tranquilo. mesmo, mas eu tô muito feliz, gratidão pelo convite. Espero a gente alcançar mais pessoas, né? As mulheres se cuidarem mais. Então, assim, meu recadinho para as mulheres: se cuidem, se amem. O autocuidado é tudo, porque aí o resto é consequência. O emagrecimento vem por consequência. Ai, muito obrigada de novo, gente. Nossas redes sociais: YouTube, Spotify Instagram. e Instagram. Te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.